Esse vídeo é uma comemoraçãozinha, vai. Eu vou levar ele como uma comemoração pelos meus 7 meses como servidora pública. Eu tomei posse no meu primeiro cargo público em janeiro de 2026. E por conta desse feito marcante, especial para mim, na minha encarnação, depois de muita luta, né? Só quem é concurseiro que entende o quanto que a gente tem que se parabenizar sempre, sempre, cada vez mais por uma conquista como essa. Eu pensei em listar 7 principais aprendizados que eu venho ganhando, né? Como servidora pública, convivendo nesse ambiente com outros servidores públicos. E talvez seja um vídeo que ajude você que está prestes a ver seu nome no Diário Oficial da União, sendo convocado para tomar posse, para que você tenha uma noção do que te espera e, de repente, dicas de como você poderia encarar de uma maneira mais saudável, mais inteligente, esse novo universo que você está prestes a desvendar também, se Deus quiser. E se você não está perto de ver seu nome no Diário Oficial, continue estudando, porque essa hora vai chegar. E esse vídeo vai te servir também. Se Deus quiser, logo logo é você que está gravando um vídeo para dividir os seus aprendizados com outras pessoas, para que você também, de alguma forma, inspire essas outras pessoas a continuarem a lutar, porque através da sua história, através do seu testemunho, elas vão entender que vale a pena continuar aquela luta, por mais que naquele momento ela não esteja vislumbrando nenhuma luz no fim do túnel. Essa luz existe e ela chega já. Independentemente de qualquer coisa, se você é concurseiro, concurseira, tá na batalha, curte e já se inscreve aqui no canal, tá bom? Pra gente continuar trocando figurinhas. Todos os aprendizados que eu vou trazer aqui, eles partem da minha perspectiva, né, do meu ponto de vista, da minha experiência enquanto servidora pública, trabalhando na Justiça Federal e especificamente no TST. Então, não necessariamente o que eu vou falar aqui é algo que é observado por todos os servidores públicos, em todos os órgãos públicos, em todos os departamentos, enfim, você tá entendendo? A primeira coisa que eu percebi é que não existe uma diferenciação entre técnico e analista. No serviço público, todo mundo é igual. Você vai cruzar nos corredores com um técnico sem saber que ele é técnico ou com um analista sem saber que ele é analista. Na verdade, você vai cruzar com um estagiário sem saber que é estagiário, com o terceirizado sem saber que é terceirizado. Tá todo mundo junto. Então, se você está estudando para técnico, não ache que quando você entrar no serviço público, você vai ser visto de uma forma inferiorizada porque você não entrou como analista. Porque, na verdade, no dia a dia, na vida real, ninguém sabe quem é quem. Eu, por exemplo, eu não trabalho na área fim. Eu sou técnico e trabalho... Eu sou técnica... Eu não sei se eu falo... É técnica, né? Eu sou técnica, porque eu sou mulher. Eu sou técnica e eu trabalho em uma coordenadoria que presta alguns serviços diretamente para os ministros. São 27 ministros lá no Tribunal Superior do Trabalho, só que a gente não trabalha com a área fim, não tem nada a ver com a área fim, nada a ver, gente. E lá no meu departamento só tem técnico. O meu chefe é técnico, o coordenador, o chefe do chefe é técnico. Na iniciativa privada a gente é muito acostumado a perceber que as pessoas que estão em um cargo hierárquico acima do seu, elas têm essa tendência de te diferenciar, se sentirem maior porque estão naquele cargo, quando na verdade, meu Deus, isso é uma grande ilusão, que a gente não possui nada nessa vida, né? A gente está usufruindo aí de empréstimos e não vai levar nada, enfim. O que eu noto é que os analistas que tomam posse lá no tribunal, geralmente eles já são direcionados para as áreas fins. Então, ou eles vão trabalhar direto em gabinete, se for da área de direito, ou eles vão trabalhar numa parte de conciliação, ou numa parte de admissibilidade de processo, enfim, existem algumas áreas que estão mais direcionadas para essa atuação específica de um tribunal do trabalho. E os técnicos, geralmente, eles vão atuar mais nas áreas que são ali, que estão ali para dar um suporte, né? Não sei se isso é uma regra, mas é o que eu notei.
Então, o meu primeiro aprendizado foi esse. Não existe diferenciação entre técnico e analista. O que existe é o seu cargo público e o que você pode oferecer naquele lugar em que você está. Você não está em nenhum lugar por acaso. Você está onde você precisa estar, com as pessoas que você precisa estar, por algum motivo. Ali eu estou aprendendo muito, eu também estou compartilhando um pouco de mim com as pessoas, então essa troca é muito válida. Independentemente de eu não estar atuando na área fim, tenho curiosidade de aprender um pouco mais sobre o tribunal, de transitar um pouco mais nas inúmeras funções que existem por lá. Mas nesse momento eu estou feliz e muito grata aonde eu estou. Esse primeiro aprendizado talvez tenha alguma ligação com esse segundo, porque o meu segundo aprendizado, na verdade, foi uma constatação que eu percebi que geralmente quando você entra como técnico no concurso que eu prestei, técnico era exigido para você assumir aquele cargo de técnico nível superior. Mas antigamente seria um cargo de nível médio. Só que praticamente todos os concursos de técnico para o judiciário hoje em dia precisa de nível superior. E vamos combinar, né? As provas de técnico geralmente são muito mais difíceis do que as provas de analista. Eu sei porque eu já fiz muitas provas de analista também. A diferença é que, tipo assim, enquanto para técnico eles costumam nomear mais, uma quantidade maior de aprovados, para analista, geralmente eles só convocam a galera que passou nos primeiros lugares. Então, concurso de analista é mais fácil, porém, existe essa necessidade de que você fique lá no início da lista, senão você nunca vai ser chamado. Na maior parte dos casos é assim. E o que eu notei é que quando você entra no serviço público, e mais uma vez, estou falando isso dentro da minha perspectiva, diante de várias trocas que eu já tive, que eu continuo tendo no tribunal com colegas de outros setores, com colegas analistas, enfim, é que existe uma certa pressão para que você continue estudando. Porque se você entrou no serviço público como técnico, você necessariamente precisa continuar estudando até que você se torne analista. E aí sim, você pode comemorar e dizer que o seu trabalho de concurseiro finalmente chegou ao fim e foi entregue com sucesso. O que hoje eu tenho entendido que é uma grande bobagem e que essa pressão ela parte mais de mim do que dos outros. Sempre que eu encontro algum colega assim que é analista, aí sempre rola alguma pergunta em algum momento da conversa, do tipo: e aí, você está estudando? Continua estudando? Você está pensando em continuar estudando para estudar para concurso? E aí, nesse momento, mesmo que a pessoa não esteja me cobrando, ela só está me fazendo uma pergunta, porque ela tem curiosidade, porque isso é o que concurseiro tem, curiosidade sobre outros concurseiros. Eu me sinto um pouco pressionada por mim mesma. Eu fico me questionando, meu Deus, eu deveria ter mantido o embalo, não deveria ter parado e deveria estar estudando para me tornar analista. Só que a verdade é que eu acho que essa questão de você passar para técnico e se sentir cobrado a continuar estudando para se tornar analista, isso tem que, primeiro, partir de você. Se é algo que faz sentido para você, você tem que ser honesto com você e fazer o que você acredita que é o melhor para você. Mas eu acho que isso também parte muito de um lugar de autoconhecimento. Porque se você, pelo que você se conhece, pelo que você percebe, pela sua realidade, você nota que o cargo de técnico é um cargo que te basta. Eu acho que essa pressão, ela tem que ser trabalhada, essa pressão para continuar. Porque aí eu vou até fazer um outro vídeo falando sobre essa nossa necessidade de estar sempre buscando algo a mais, e a gente corre um sério risco de deixar de usufruir daquilo que a gente conquistou, de aproveitar aquilo que a gente conquistou. Porque que a gente está sempre querendo mais. E isso não é errado, não estou falando que é errado. A gente tem que buscar se desenvolver mesmo e a gente tem que evitar o comodismo. Eu sou a favor disso. Mas eu acho que existem outras formas de você se desenvolver profissionalmente, de você se desenvolver pessoalmente,
que não seja única e exclusivamente por meio do concurso público. Mas eu vou falar sobre isso em um outro vídeo, provavelmente o próximo vídeo, que eu estou escrevendo algo sobre isso. E então esse segundo aprendizado é isso. Eu não sei se vocês notam, vocês que se tornaram servidores, se vocês notaram essa certa pressão, essa certa cobrançazinha que existe ali nas entrelinhas para que você continue a estudar. Porque uma vez concurseiro, eternamente concurseiro. A sua trajetória de concurseiro só vai valer a pena quando você atingir um cargo de analista, ou quando você entrar para o legislativo, ou quando você conseguir um cargo de auditor fiscal da Receita Federal. Enfim, isso aí dá para a gente conversar mais. Mas eu notei que existe essa pressãozinha assim. Terceiro aprendizado, terceira constatação, não sei nem se isso é aprendizado, é uma constatação, é que mais importante do que a sua remuneração, mais importante do que a atividade que você vai desempenhar, mais importante do que tudo isso é a chefia que você vai ter e os colegas com os quais você vai trabalhar. Se você, e eu tô falando isso porque, gente, tem muita gente no serviço público que eu conheço, tá? Eu não tô inventando. Tem muita gente que eu conheço que ganha muito bem, mas que tá extremamente infeliz, depressivo, porque tem que aturar chefe assediador, tem que aturar chefe perseguidor, tem que aturar colegas de trabalho que estão ali tentando puxar o tapete. E trabalhar nessa atmosfera, gente, deve ser algo assim enlouquecedor. E eu acho que eu posso dizer que nem acho, eu tenho certeza que é. Ninguém consegue manter uma saúde mental estável em um ambiente tóxico desse jeito. Eu fui muito sortuda, gente, é incrível como a espiritualidade parece que ela vai sempre me encaminhando para os melhores lugares. Eu sou muito abençoada, sempre fui assim. Apesar de ter vivido muitas situações difíceis, mas nunca me faltaram pessoas que apareciam no meu caminho para me ajudar a segurar a onda. E hoje está acontecendo isso comigo também. Hoje eu estou vivendo uma nova realidade de saúde, é um diagnóstico que mexe muito com o meu estado emocional. E a maior sorte da minha vida, nesse momento da minha vida, foi ter começado um novo trabalho no serviço público, mas em um ambiente extremamente pacífico, com pessoas extremamente do bem. E os meus colegas de trabalho, nossa, a gente consegue sentir a energia, o alto astral, o bom humor das pessoas, assim. Isso é muito valioso. Eu, por exemplo, o meu trabalho em si, gente, eu não me sinto muito desafiada. É um trabalho mecânico que tende a me colocar num lugar assim de desconforto, porque eu sempre trabalhei com muito dinamismo. Então, até hoje eu estou tentando me adaptar a essa nova realidade. Porém, quando eu olho para todos os demais benefícios, com uma chefia humana, com colegas humanos, com flexibilidade. O meu chefe é aquele cara que, tipo assim, se você precisar de qualquer coisa, você conversa com ele vai fazer de tudo para te ajudar. O nosso coordenador, do mesmo jeito. Então, eu percebo, pelo que eu converso com outras pessoas, que isso não é a regra. Isso é a exceção. Então, mais importante do que qualquer coisa é esse relacionamento saudável com os seus pares. E aí, a partir dessa terceira constatação, eu chego na quarta, que é justamente esse fato de que, se você, assim como eu, é uma pessoa dinâmica, uma pessoa que sempre trabalhou com muito movimento, que teve a sua criatividade sendo demandada na maior parte das vezes, porque em muitas e muitas situações na iniciativa privada, eu me via diante de situações em que eu precisava improvisar e que eu precisava resolver problemas ali, ó, com um cliente tete a tete. Então, essa criatividade, se você é uma pessoa criativa, dinâmica, que é acostumada com esse movimento, com essa velocidade da iniciativa privada, que na maior parte dos casos
ela demanda isso da gente, né? Resolve. Você precisa trabalhar o seu psicológico para você não surtar. E talvez a maneira mais interessante, pelo menos a que eu venho encontrando, é de ser grata pelo meu trabalho, independentemente do que eu enxergue nele, ou do que eu deixe de enxergar nele, é ser grata e utilizá-lo como um meio para que eu possa ter mais qualidade de vida. Então, eu estou tentando me desenvolver além do trabalho. Porque o meu trabalho chega a um determinado momento que eu não tenho muito o que fazer, não tem muito para onde você ir. Eu tô notando isso, não sei se eu tô errada, né? Eu vou quebrar muita cara, mas eu volto e faço outro vídeo. Mas é um trabalho que, até por essa questão de termos muita paz no setor, muita fraternidade entre todos nós lá do setor, isso me deixa tranquila, tanto para eu poder cuidar da minha saúde com mais paz, com mais tranquilidade, mas também para eu poder me envolver nos meus projetos pessoais, sem me sentir estressada, porque estou com uma carga de trabalho que me cobra muito e que exige muito do meu cognitivo e tudo mais. Então eu utilizo esse espaço mental que o trabalho me deu, que eu nunca tive. Essa é a primeira vez que eu tô trabalhando com paz, assim. E eu tô tentando aproveitar isso da melhor forma, me desenvolvendo em outras áreas, em áreas que eu sempre quis me desenvolver. Claro que existe ainda essa pressão que eu preciso trabalhar, essa minha cobrança de que eu preciso voltar a estudar, e eu estou tentando voltar a estudar para concurso, mas não porque, eu quero ganhar mais, eu preciso ganhar mais, mas é mais no sentido de que eu gosto de me sentir desafiada, e é sempre bom buscar se desenvolver. Mas em contrapartida, e eu posso estudar agora com muito mais tranquilidade, sem aquela pressão de que, tipo, meu Deus, o meu aluguel do mês que vem, como é que eu vou fazer para pagar? Mais do que isso, eu consigo hoje fazer coisas que eu sempre quis fazer e me dedicar a isso, sem me cobrar. Porque eu não estou deixando de estudar para fazer isso. Não, agora eu posso realmente dividir meu tempo e não me cobrar tanto nessa parte do estudo, porque eu sempre me cobrei muito. O quinto aprendizado. Isso daqui. Trabalhar em home office é mais puxado do que trabalhar presencialmente, gente. Essa quinta constatação é fato. Minha gente, todas as vezes que eu trabalho em home office 2 vezes na semana, terças e quintas. São os dias que eu fico mais cansada, são os dias mais desgastantes, porque você trabalhar dentro de casa, ou talvez eu só não tenha ainda maturidade para trabalhar em home office com qualidade, né? Com qualidade mental. Eu sempre tive a sensação que eu ia viver deitada, na maciota, entendeu? Chegou uma demanda aqui, eu levanto, vou, faço, resolvo, e depois eu vou curtir. Minha filha, eu não paro dentro de casa. Eu não paro. É louça pra lavar, é roupa pra lavar. A casa não para limpa, minha gata fica louca. Sabe? O que acontece, gente? Mas eu sempre fico com a sensação de que eu me cansei muito mais do que nos dias que eu preciso ir presencialmente pro tribunal. Que meu chefe não, não ouça. Tá ótimo assim, tá ótimo. Pode aumentar meus dias home office. Eu anotei aqui, meu sexto aprendizado, minha sexta constatação. Você vai encontrar gente sem noção e gente que se acha superior em todo canto. Você não tá livre disso só porque você entrou no serviço público, não. Tô falando isso porque eu sou uma pessoa, eu tenho uma tendência, eu sou muito romântica. Eu tenho uma tendência a romantizar tudo na minha vida, tudo. Se eu vou fazer o meu almoço, eu vou fazer um prato lindo, porque eu quero romantizar aquele momento. Para mim, tem que ter um visual bonito, porque eu quero romantizar, tem que ter uma florzinha para deixar um negócio mais, sabe? Quando eu estudava para concurso, eu achava que, nossa, eu ia entrar no paraíso quando eu me tornar servidora pública. Eu não ia ter problema, eu não ia ter gente besta perto de mim. Gente, tem muita gente, nariz em pé, que acha que porque é servidor é melhor do que os outros. Tem muita gente, menino, tem muita gente. Isso é impressionante. Teve uma vez que eu fui conversar com um amigo meu em um outro setor.
E aí, quando eu cheguei lá, eu percebi que a moça que entrega água, em cada andar eu acho que tem uma pessoa responsável por ir nos setores para servir os servidores com água, com café, menino, negócio chique. Você não precisa sair da sua sala para pegar água, não. Eles deixam lá para você, tá entendendo? E aí, essa moça foi entregar água lá no setor dele e eu percebi que algumas pessoas, tipo assim, nem olhavam para ela, sabe? Nem para dizer assim, obrigada. A mulher tá indo com toda a delicadeza do mundo servir água para a criatura e a criatura sequer olha para a pessoa. Sequer olha e fala assim, obrigada. Isso é educação, isso é de criação, isso é o básico. Eu penso assim, eu tô errada. Para mim não faz o menor sentido uma pessoa que tá te servindo em qualquer lugar que seja. Eu já passei por isso com um ex-namorado meu, que inclusive eu terminei porque ele foi me dando vários sinais do quão idiota ele era. Ele era esse tipo de pessoa que, quando a gente ia, a gente tinha uma padaria favorita. Todas as vezes que a gente ia nessa padaria, vinha alguém para nos servir. E aí eu lembro que isso foi o primeiro sinal que ele me deu que ele não era compatível comigo, que eu sou o oposto. Ele não olhava para a pessoa. E eu tenho mania de perguntar o nome da pessoa. Eu quero saber o nome, eu quero olhar para porque é um ser humano que está ali. E ele não está acima nem está abaixo de mim. E no serviço público, gente, o que tem de gente besta que cruza com as pessoas e não olha, não dá bom dia, não fala. Ai, gente, eu tenho preguiça disso. Não faz sentido. Para mim, as pessoas que estudam eram as que mais deveriam dar exemplo. Mas tem muita gente que estuda que é ignorante, gente. Enfim, graças a Deus eu não percebo isso como a maioria, não. São minorias, mas eu já vi umas situações que eu fico assim, ai que nojo, né? E a sétima constatação, a última constatação desse vídeo. Esse vídeo vai ficar com pouco corte, viu? Porque eu tô falando muito sem roteiro mesmo. Só anotei os tópicos e tô aqui devaneando. Então, se você gostou, já curte. E se você não gostou, curte também. Enfim, a sétima constatação é: não tente impor inovações no trabalho para os seus colegas. Esse aprendizado é interessante. Porque o que acontece? Você está entrando em um novo setor. Você está entrando em um novo universo. Você está conhecendo pessoas novas. Quando você entrar no serviço público, vá com calma. Seja humilde e entenda aonde você está chegando. Existe ali, naquele lugar, uma cultura que já foi instaurada antes de você existir. Aquelas pessoas, elas estão trabalhando ali há muito mais tempo do que você. Existe uma dinâmica que funciona entre elas, existe uma dinâmica de trabalho que funciona naquele setor. Quando eu cheguei vendo um monte de coisa, querendo dar várias ideias. Eu vivenciei uma experiência com um querido que eu amo muito esse colega. E aí eu entendi que, independentemente de que aquela minha solução, a solução que eu sugeri, fosse uma solução benéfica para ele, que iria facilitar o trabalho dele, que aquela solução era benéfica no meu ponto de vista. Porque no ponto de vista dele, tava bom do jeito que tava. Eu não tinha que estar metendo meu bedelho ali. E ele tá certo, entendeu? Mas apesar do meu jeito doidinho de ser, eu observo muitas coisas e às vezes eu tenho muita vontade de falar algo, não com a intenção de mostrar, eu sei isso, não. Mas é mais a intenção de ajudar, sabe? De facilitar. Só que, gente, você tá entrando em um ambiente em que você não sabe até onde você pode ir com as pessoas. E muitas vezes uma sugestão que você dá, ela pode ser mal interpretada. E outra coisa, se ninguém te pedir uma sugestão, para que você vai dar? Sabe? Você já conseguiu passar numa prova tão cascuda. Sabe, relaxa, faça o que está ao seu alcance. Faça o que você percebe que você não vai estar desrespeitando o espaço do outro, os limites dos outros. Porque por mais que as pessoas sejam super legais, todas elas têm seus limites. Então a gente tem que
tem que desenvolver esse bom senso de entender até onde eu posso ir e tal, e tal, tal, tal. E no serviço público, até pelo que eu já conversei também com outros colegas, eu noto muito isso, que tem muita gente mais velha e às vezes, se você chega e dá um conselho que envolve o trabalho em si dessa pessoa, talvez essa pessoa não goste muito. Então não toma cuidado, assim, toma cuidado. É bom você só ir até onde te permitem que você vá. Ai, gente, foi esse o vídeo. Eu tô muito feliz. Há 7 meses vivendo uma nova realidade. E eu quis deixar esse registro aqui, até porque quando eu fizer 1 ano e 7 meses, quando eu fizer 7 anos, aí eu vou voltar aqui, se eu ainda estiver encarnada, vou reassistir esse vídeo aqui e vou lembrar, olha só o que eu tinha constatado, agora eu já estou pensando diferente, ou isso aí nunca vai mudar. E é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado, que esse vídeo tenha ajudado você a se distrair um pouquinho, a refletir um pouquinho. Se você está assistindo esse vídeo aqui no meio da sua pausa de estudos, parabéns pelos estudos, mas vai voltar a estudar, viu? Fique perdendo tempo com besteira, não. Não que isso daqui seja uma besteira, porque eu não sou uma besteira. Mas o que é prioridade para você, né? Eu acho que a administração financeira orçamentária já tem a resposta, né? Direito constitucional, vai estudar o judiciário para você entender o tanto de coisa que você tem que decorar, né? Então vá. Se permita descansar, respirar, se distrair um pouquinho, mas volte ao foco.